Não é novidade para ninguém o enorme potencial que um outbound ou uma prospecção ativa de clientes bem feita tem para os resultados de uma empresa. Mas será que sua empresa está fazendo isso da melhor forma possível? No episódio dessa semana, nós vamos bater um papo sobre as principais tendências de outbound em 2024 e o nosso convidado super especial é o Diego Cordovez, Head de Marketing da MeTime, um dos softwares brasileiros de outbound mais conhecidos do mercado. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevista divulgado toda terça às 19 horas, simultaneamente no YouTube da The Force Sales Company e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes que levanta a régua de vocês, trazendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para começar, como de costume, quero dar muitíssimo boas-vindas ao nosso ilustre convidado aqui. Como é que você está, Diegão? Tudo bem, cara? Tudo ótimo, Rodrigo. Maravilha. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com a The Force Sales Company e toda a sua audiência. Queria primeiro agradecer e elogiar a condução e a forma de vocês entrevistar. Temos um podcast aqui na MeTime há 8 anos, então sempre que eu estou em alguma entrevista, eu observo a dinâmica e as perguntas e quanto os entrevistadores prestam atenção nas respostas e fazem o fio. A condução de vocês é muito legal. Parabéns pelo show, são 60 e poucos episódios, pelo que eu vi ali no YouTube. Legal, é sempre bom ver geradores de conteúdo falando sobre vendas, sobre marketing. Então, muito obrigado, é um prazer estar aqui, é um prazer estar entre meu público, que são SDRs, vendedores, gestores, empreendedores, e também meus colegas de profissão aqui, como a minha mãe diz, né? Meu filho se tornou radialista, então quem entrevista, quem conduz e gera conteúdo, meu carinho e meu respeito por vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, meu caro. Inclusive, já quero deixar um jabá aqui para o MeTime, porque a gente é cliente do MeTime, né, Maurício? Somos. Cliente antigo, já uns 5 anos. Bastante tempo, eu não saberia precisar, mas acho que no mínimo 5 anos. E vale a pena, viu? Quem não conhece, conheça, porque é muito bom. E você, Mali, como é que você está? Animado? Claro, entusiasmado, ainda mais que acabamos de falar, né, que somos um cliente do MeTime, estamos aí nesse momento de transição, reaprendendo, readequando nossos processos de outbound aqui internamente na empresa. Então, até para nós vai ser um aprendizado bastante importante, uma troca importante para conduzir a nossa estratégia do ano de outbound. Sem dúvida, né? É uma área que necessita de constantes apertadas de parafuso, né? Então, falar de tendência de outbound é quase que obrigatório todo ano, né? Mas antes disso, queria só dar um recado importantíssimo aqui, que a edição 2024 da famosa pesquisa de cargos e salários de vendas e marketing da Force Sales já está no ar, tá? E está disponível para download 100% gratuito, tá? Esse ano a pesquisa foi construída em parceria da Force Sales com os seus jobs, trazendo um material recorde em termos de amplitude de dados, né? São mais de 380 cargos de vendas e marketing que tiveram os ranges mapeados, salariais, ou seja, se encontram lá praticamente todos os segmentos e todos os cargos de vendas e marketing do mercado nesse material, tá? Então, se você ainda não baixou, tá imperdível, clica no link da descrição que vale muito a pena. Agora sim, Diegão, para começando mesmo, conta um pouquinho sobre você e sobre a MeTime. Para quem não te conhece ou não conhece tanto a MeTime, tem um pano de fundo para a conversa. Legal. Bom, meu nome é Diego Cordovez, como vocês anunciaram, sou um dos fundadores da MeTime, sou engenheiro mecânico de profissão. Decidi empreender com um amigo de faculdade, o Diego, meu sócio, e alguns outros sócios também. E em 2016, há 8 anos atrás, fundamos a MeTime. A MeTime é uma tecnologia de sales engagement, uma estratégia para você aumentar as chances de contato com uma empresa e gerar mais oportunidades comerciais. Hoje no Brasil, 7 em cada 10 prospects que você tentar falar não vão te responder. E a MeTime é uma tecnologia e uma metodologia que tem ambos para a sua empresa transformar isso no contrário, 70% a 80% dos seus prospects responderem, e aí você conseguir gerar mais oportunidades comerciais, que é o feijão com arroz de quem prospecta e faz outbound ou inbound, né? A tecnologia atende ambos. Gerar oportunidades, gerar alôs, conexões e, principalmente,
reuniões agendadas. Então, produzimos conteúdo há 8 anos, como eu mencionei ali no início, né? O Cast for Closers, o nosso podcast aqui, completou 8 anos agora em janeiro. E muito feliz em estar aqui, apresentar a MeTime e falar de outbound, falar de uma coisa que apaixona, motiva, faz a gente estudar, aprender com os clientes, com vocês, clientes, e com o mercado, e trazer bastante conteúdo aí, falar sobre o que vai mudar. E especialmente 2024 não vai ser um ano fácil, como não foi 2023, para quem prospecta, tem muita coisa chegando, então vale a pena a gente mergulhar um pouquinho no que está vindo por aí. Maravilha. Eu acho que fácil e prospecção são duas palavras que dificilmente coabitam a mesma frase, né? É verdade. A não ser no negativo, quando é não exatamente, é fácil. Exatamente. Se você incluir não, uma terceira palavra pode usar. Maravilha. Maurício, eu vou te dar a honra da primeira pergunta aqui para a gente começar o bate-papo. Bom, acho que o Diego já fez um pano de fundo, o tema do evento já faz um pano de fundo para a pergunta, então eu vou transferir para o expert aqui. Diego, conta para a gente um pouquinho quais são as tendências do Outbound para 2024, o que vocês estão enxergando de tendência nessa área nesse ano. Legal, eu separei 5 aqui para a gente conversar, então eu vou passar um grande overview, com uma visão de cima das 5, e a gente mergulha de vez nelas, tá? A primeira, o elefante na sala, o assunto mais comentado do momento, e 2023, ainda mais depois de tudo que aconteceu lá na equipe, né, do ChatGPT, IA aplicada à prospecção. A gente não tem como não falar de inteligência artificial aplicada e as consequências dela no outbound, beleza? Essa é a primeira grande tendência, a gente precisa tirar esse assunto de baixo, esse elefante da sala. A gente precisa falar sobre ele, e não podíamos começar um episódio sobre tendências não falando sobre isso. A tendência número 2 é o aumento da competitividade de canais de prospecção. Essa tendência, a competitividade só aumentando, puxa 2 outras, número 3 e número 4. A 3 é um aumento na relevância e uma queda na personalização das mensagens. Essa é uma tendência bem interessante. Eu vou explicar um pouquinho o que é relevante, o que é ser relevante e o que é ser personalizado na prospecção. E como tentar ser mais personalizado só atrapalha a sua prospecção. Nós fizemos um experimento aqui na MeTime durante um mês, e eu tenho dados para compartilhar aqui muito legais sobre personalização e relevância. A tendência número 4, o WhatsApp começa a ganhar força, ganha muito mais força na prospecção. Ele começou a ganhar força na prospecção uns 2 anos atrás. Eu e meu sócio, a gente faz um conteúdo sobre tendências no final de cada ano, e uns 2, 3 anos atrás a gente começou a falar, o WhatsApp vai entrar cada vez mais no B2B. Agora é uma realidade, ganha cada vez mais força, as empresas estão cada vez mais usando 3, 4, 5 atividades de WhatsApp em uma sequência de 12 tentativas de contato na prospecção. Está cada vez mais forte o WhatsApp e outras redes sociais como o LinkedIn. Mas o WhatsApp em si, a gente considera uma rede social e ele é muito forte. O brasileiro tem uma facilidade, uma predisposição a responder, mesmo que estou em reunião, me liga depois. Então é maravilhoso você poder usar isso a seu favor na prospecção. E a quinta é uma soma de todas elas, uma mudança constante nos processos. Então, você tem muito player, muita tecnologia, muita mudança, Google e Yahoo apertando o cerco com o spam, você exige muito teste, muita mudança. Então, uma soma de todas elas, e a gente pode mensurar aqui e detalhar cada uma delas. Mas essas são as 5 que eu separei para hoje. Vamos lá, né? Vamos entrar uma a uma aqui, destrinchar elas, né? E ajudar vocês que estão em casa a tirar o melhor de cada tendência, né? Quer dizer, adaptar rapidamente a empresa de vocês para estar na crista da onda aí, nas boas práticas de outbound, que a gente sabe que é uma área que o retorno sobre investimento é a palavra de ordem, né? Então, se o motor não estiver muito calibrado, né, Diego, é uma área que custa caro, né? Sim. Então, vamos começar pela IA, né, Diegão? Conta um pouquinho do que tem acontecido, o que aconteceu na IA em 2023 e por que ela é uma tendência tão forte em 2024, de que forma que ela vai afetar o dia a dia do outbound? Ótimo. Se vocês lembrarem do livro do George Moore, do Cruzando o Abismo, Crossing the Chasm, tem uma curva lá que são os early adopters, os inovadores. Toda a curva de adoção de produto começa com os inovadores, tal, e depois vem o pessoal que
vendeu o BlackBerry para comprar um iPhone ano passado, sabe? O pessoal que tá adotando a tecnologia chamados muito tempo de depois. early adopter, não, late adopters. Late adopters, isso. E aí, late majority e os laggards, que são a galera que tá adotando a tecnologia muitos anos depois. E a não é diferente. A gente está subindo o abismo, ou seja, tem cada vez mais entrante e agora está virando uma tendência de adoção e ganhando cada vez mais amplitude. Quando uma tendência sobe, existe uma hype, muita gente produzindo conteúdo e um senso de estou ficando para trás. Então, é legal a gente passar aqui para a tua audiência, para a audiência de vocês, quais são as principais aplicações e por onde ela pode começar. Porque o IA, a palavra IA, ela já gera meu Deus, eu estou ficando para trás. Então, se a gente resume as aplicações, o pessoal já sabe onde procurar e diminui esse senso de será que eu estou deixando de perceber alguma coisa. Algumas aplicações importantes para IA. Transcrever e resumir ligações. Essa é a mais óbvia. A MeTime lançou a funcionalidade de transcrever e fazer um resumo de ligações. Essa boa parte do mercado e das ferramentas vai começar a fazer. O gestor comercial não tem tempo suficiente para ouvir todas as ligações, a máquina transcreve e resume o que foi conversado. Isso é uma funcionalidade que está tendo uma adoção absurda, porque reduz um tempo gigantesco de ouvir a ligação você mesmo e a máquina interpreta o que foi, cada vez mais precisão, interpreta o que foi combinado entre a pessoa que prospecta e o cliente. Então, é uma tendência, uma aplicação muito forte. Interpretar dados não estruturados. Um dado estruturado é quantos vendedores você tem no time? 10. Algarismo. Isso é um dado estruturado. Um dado não estruturado é assim, ó. Eu tenho uma planilha com anotações dos meus vendedores, cada um anotou sobre um jeito, e aí eu pergunto para o ChatGPT, analisa essa planilha para mim e aponta para mim os principais 5 motivos de perda na minha prospecção. Aí o ChatGPT vai dizer funcionalidade, preço, competidor, tempo, maturidade, ou não é momento ideal, enfim, quinto motivo de perda. Aí eu vou dizer para ele, ChatGPT, quando aparecer preço, cita para mim os principais motivos quando o concorrente X aparece ao lado de preço. Aí o ChatGPT interpreta. Então, o que você faria interpretando uma massa de milhares de linhas, o ChatGPT consegue resumir isso para você. Isso é maravilhoso. A gente já fez, é um teste prático que a gente fez na MeTime, tá? Subimos uma planilha com mais de 500 leads perdidos em 2023, no primeiro semestre. E aí o nosso diretor comercial fez algumas perguntas. O que aparece quando entre um SDR1 e um SDR2? Por que o SDR1 perde mais deals por esse motivo de perda e não por aquele outro? Tá? Então a máquina consegue interpretar volume de dados não estruturados muito melhor que um ser humano. Isso é muito legal. E as duas últimas aplicações é o que os gringos estão chamando de copiloto do SDR, ou da pessoa que prospecta, que é escrever e-mail e enriquecer dados. Então, pensa assim, algumas ferramentas já estão fazendo o seguinte, eu vou prospectar o Rodrigo e Rodrigo Maurício, o time da For Sales. A inteligência já pega seus posts no LinkedIn, faz um quebra-gelo para o meu e-mail. Então, se você postou alguma coisa sobre recrutamento e seleção, Rodrigo, meu e-mail já vai puxar alguma coisa disso. Ela vê a interação que vocês têm, ela vê os cargos, ela mapeia e escreve um primeiro esboço de e-mail. E ela não só faz isso, ela enriquece os dados também, ela cruza fontes de onde a For Sales aparece. Lá no Current Base, quando ela foi investida por um fundo. Estou inventando aqui, tá? A For Sales também apareceu nessa base de dados aqui, e aí ele vai pegando dados, scrapping, né? Vai pegando dados da internet e vai enriquecendo. Então, vai ajudando o SDR a fazer uma abordagem mais, não só personalizada, mas relevante, com base no que importa para vocês. Então, essas são as principais aplicações da inteligência artificial para outbound. O que eu diria de dica adicional para a audiência é cria uma conta no ChatGPT e começa a usar. Começa a usar no seu dia a dia. A minha irmã, deixa eu dar um exemplo aqui, não relacionado a vendas. A minha irmã foi alugar um carro na Bósnia. E ela escreveu um e-mail para a locadora
dizendo que ela queria alugar por um dia só e não por 3 dias. E aí eu peguei o e-mail dela e joguei no chat GPT. Tinha muito por favor em caps lock. Eu falei, esse e-mail chat GPT tá parecendo muito desesperado. Reescreve ele para mim. E ele reescreveu num tom muito mais neutro. E depois eu disse, olha, que tal usar Ficou muito formal, eu gostei, mas ficou muito formal. Que tal usar um pouco de humor? E ele, olha só, decidiu quais eram os trechos onde ele ia adicionar humor. Ele prometeu devolver o carro em um pedaço, uma piada que eu não faria. Ele falou que, como a minha irmã estava viajando sozinha, de mochilão, ela estava com budget apertado, fez uma piadinha com o budget e o mochilão. Então, nessas pequenas situações do seu dia a dia, você vai usando a tecnologia e vai desmistificando ela. Depois você passa para exemplos mais avançados, por exemplo, subir uma planilha e interpretar dados, já é o plano pago ali de $20, né? $20 a última vez que eu olhei. Então, você passa a lidar com a ferramenta no seu dia a dia, às vezes até pessoal, e ela vai se incorporando no seu dia a dia profissional. Nós, para lançarmos a MeTime IA, nós usamos o chat GPT até para o nome da ferramenta, sabe? Então, vai implementando a IA no seu dia a dia que ela vai ficando mais familiar. E com isso você vai implementando nessas situações mais profissionais, vamos dizer assim, e ela vai ficando mais palpável para você no seu dia a dia. E o bom é que o Diego ele já incluiu o como atuar no assunto ali no final, né? E aí eu queria então só incrementar a conversa aqui, Diego, com uma pergunta que eu acho que vai fazer bastante sentido para quem está ouvindo, né? Nós ao recrutar, né, Maurício, geralmente a gente entra nos projetos onde o cliente ele precisa levantar a régua do time. Então a gente é uma forma de melhorar o capital humano de vendas e marketing, né? Então a gente pega aqueles times nota 8 ali, e que o cara tem que trocar o head comercial, enfim, o time, para levar para nota 9,5. E aí vem minha pergunta em relação a IA. Como equilibrar fazer um feijão com arroz bem feito com inovar no outbound, né? Porque tem uma coceira aí pela inovação e às vezes a gente vê muita empresa deixando de fazer o feijão com arroz. Então qual que é a dosagem aí que você costuma recomendar, Diego, para chegar no equilíbrio perfeito? Essa é uma resposta muito mais qualitativa do que quantitativa. Infelizmente, eu adoraria dar uma fórmula assim: gastem 80% do tempo de vocês com arroz e feijão, 20% da inovação. É um proxy aqui, uma aproximação de verba de mídia paga. Eu gasto 80% da minha verba de mídia paga, Rodrigo, em campanhas que performam super bem e 20% em testes audaciosos. Mas essa é uma resposta muito mais qualitativa do que quantitativa. E deixa eu explicar por quê. Não existe fórmula pronta para lidar com essa dicotomia, essa dualidade entre eu vou gastar tempo com o arroz e feijão e com a inovação. Tem uma regra que eu sigo que ela é muito forte e a gente procura instigar nos líderes da MeTime, que é não fazer a inovação pela inovação. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou fazer a IA pela IA. Mas, cara, se tem um dashboard em Excel funcionando bem, às vezes até fora da própria MeTime, por quê? Porque ter que implementar IA só para suprir algo. Se aquele dash simples em Excel está te dizendo que o SDR1 está fazendo menos atividades que o SDR2. Então, não fazer a inovação pela inovação, a tecnologia pela tecnologia, usar prospecção em vídeo só porque alguns gringos estão fazendo prospecção em vídeo bem, mandar presentes físicos para o cliente só porque algumas empresas estão prospectando usando presente físico, brindes, não usar o novo só pelo novo, e sim por algum resultado. Porque às vezes tu está escolhendo fazer o novo, deixando de olhar uma métrica ou um aspecto importante da operação, que é, será que o SDR está pegando no telefone? Menos de 15% das oportunidades no Brasil são agendadas via e-mail. Ou seja, para você ter resultado, especialmente outbound, você precisa ligar. Aí o gestor comercial fica naquela de inovação, e o SDR está com medo do telefone. Pior, está no remoto. Eu não estou vendo o que ele não está fazendo no telefone. Se tivesse um presencial, estava do meu lado quieto, jogando Candy Crush ou no YouTube. E eu saberia que o telefone dele não está tocando, ou, melhor, ele não está verbalizando ali. Então,
Mas a qualitativo. solução disso aí é botar uma câmera escondida naqueles brindes corporativos lá na garrafinha, uma escuta. Isso, um bug no telefone da pessoa. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que quando você tira essa mentalidade de usar a IA, o novo, pelo novo, e sim para suprir algo que está faltando, você está no caminho certo, sabe? Porque no final do dia, a gente precisa de ligação telefônica, de um discurso bem feito, de e-mail, de follow-up, de uma prospecção que não atrasa, do SDR que não desiste de 1, 2 tentativas depois e cumpre a cadência de 10 a 12 atividades. Esse é o feijão com arroz bem feito que dá resultado na prospecção. Aí você vai usar IA quando você vai fazer um produto novo, vai abrir uma vertical nova, e aí eu vou esquadrinhar um pouco do discurso comercial que pode funcionar ou não, e eu vou pedir para a IA me ajudar no primeiro e-mail. Você vai testar algo completamente novo, beleza, mas não confiar só na inovação para segurar seu resultado, sabe? Não fazer a inovação só porque ela é nova e o novo parece sexy. Bacana, Diego. Bom, na primeira tendência a gente deu um check aqui, acho que ficou bem claro, vimos que estamos no caminho como For Sales também, compartilhamos do mesmo raciocínio, né? Mas você falou da segunda tendência, que era o aumento da competitividade nos canais, né? Você trouxe essa segunda tendência. Por que isso é uma tendência? Eu queria te perguntar isso primeiro. De que forma ela afeta o outbound, né? E como atuar nessa tendência. Traz isso pra gente. Legal. A última pergunta, como atuar, eu vou entrar na terceira tendência, tá? Eu vou acabar pincelando ambas. Mas a 2 é muito rápida. Desde 2020, a gente tem um aumento exponencial em adoção de tecnologia. E deixa eu dar um exemplo gritante. A minha mãe é uma artesã e no meio da pandemia, a minha irmã, que é policial civil, vejam, uma artesã e uma policial civil se uniram e fizeram uma loja online para minha mãe. E a minha mãe ranqueia no Google agora. Minha irmã fez SEO pela primeira vez e agora ela sabe fazer. Ela diz, agora eu entendo o seu trabalho. E ambas... Mas não é na Bósnia, né? É no Brasil, Não, né? é na Bósnia, é no Mato Grosso. É quase tão longe. E agora ambas estão online, estão vendendo e estão shippando artesanato para o Brasil todo. Se a minha mãe, depois dos 60, com o artesanato dela, entrou de vez na adoção de tecnologias e e-commerce, e conta em fornecedor, né, de e-commerce, imagina as empresas que já estavam ou tinham parte da adoção. MeTime e outras tecnologias de vendas. O Zoom explodiu, não sei se vocês lembram no começo da pandemia, que o pessoal começou a comprar ação da Zoom errada. Lembram desse caso? Sim. Parece eras atrás, né? E de lá para cá, a adoção de tecnologia simplesmente explodiu. E com isso, o aumento de envios de e-mails e os canais estão cada vez mais populados. Eu uso aquelas caixas do Gmail de atualização, etc., porque eu não conseguiria dar conta do meu e-mail e do meu time se eu usasse o não lida. Simplesmente ia ser uns 300 e-mails por dia. Então, assim, você tem cada vez mais caixa de e-mail poluída e canais poluídos de ruído. Tá? Isso não foi só em vendas, pessoal, foi em marketing. A gente não tinha concorrência nenhuma em podcast 8 anos atrás. Hoje, meu ouvinte ouve vocês, o Primo Rico, para saber investimentos e tudo mais. Então, existe competição muito mais acirrada em qualquer ramo. Em vendas, então, nem se fala. Ô, Diego, e competitividade dos canais. Desculpa. Se tu me permitir te complementar, claro. Teve um aumento dessa competição e quando a gente fala de outbound, execuções muito ruins, né? E essa execução ruim transformou o canal num spam na percepção de quem está do outro lado, né? Então a gente quem faz o trabalho bem feito ainda sofre essa consequência do canal cheio e mal executado pela maioria de quem está ali. Das boas intenções, para usar um termo poético aqui, né? Cada vendedor com uma boa intenção ali no cemitério dos spams. Exatamente. E aumenta a temperatura do prospect que está recebendo o seu bom e-mail, porque ele está recebendo tantos e-mails ruins que agora você precisa de algo novo, de uma abordagem nova, e muda o tempo inteiro. Lá atrás, o Aaron Ross sugeria que a gente abrisse as calls com
Estou te ligando numa hora ruim. Funcionou demais quando a Salesforce vendia, lá nos anos 2000. A Gong, que é uma ferramenta de transcrição americana, ela fez um estudo e ela pegou essa frase do começo da ligação dos vendedores e, pasmem, essas ligações que começam com "tô te ligando numa hora ruim", perdem hoje 40%, são menos efetivas, ou seja, elas não se tornam diagnósticos ou reuniões 40% mais vezes, ou seja, funciona até não funcionar mais. E quando você tem aumento de competição nos canais, você precisa se reinventar de novo, porque alguém vai copiar seu bom e-mail de prospecção, percebe? Então, esse aumento de competição e canais mais estressados com mensagens não tão boas força a terceira tendência, que é aumentar a relevância e diminuir personalização. E aqui foi um choque, tá? Nós fizemos um evento em São Paulo e eu abri o evento, a palestra da MeTime foi sobre o impacto da personalização na prospecção. E eu acho que 100% das pessoas esperavam que eu dissesse que fazer uma prospecção personalizada ajudaria nos resultados. Mas nós fizemos um teste na MeTime com o nosso SDR por 30 dias. E ele escreveu e-mails com baixa personalização, ou seja, um template padrão, sem customização nenhuma. Um e-mail com uma personalização média, alguns campos, 5 minutos para ser escrito. E um e-mail com altíssima personalização. Escrito do zero, cada e-mail poderia levar até 30 minutos. Essa foi a condição do teste, tá? E a taxa de abertura e a taxa de resposta dos e-mails com alta personalização é menor do que as com e-mail de média personalização. Então vamos lá, taxa de abertura, eu vou colar porque eu não decorei o gráfico, tá? 72% na baixa personalização, 73% na média personalização e 66% com alta personalização. Ou seja, na taxa de abertura já tem uma queda de um e-mail muito personalizado. Agora, na taxa de resposta, você tem uma taxa de 11% de resposta em baixa personalização, 20% em média e 7% em alta personalização. Como é que a gente explica um e-mail personalizado atrapalhar a prospecção? Quando você passa muito tempo personalizando uma mensagem, "Oi, Rodrigo, vi que você é cargo na For Sales." Quando você gasta tempo demais pensando em como ser personalizado, você sai do que é relevante na média. Percebe? Ser personalizado é eu ficar tentando gerar identificação, rapport com você, pegando seu post no LinkedIn, eu vi que você faz o esporte X, você estudou na faculdade Y. Só mostra que eu sei ler seu LinkedIn. Agora, se eu falo, "Rodrigo, como é que está o cenário competitivo entre empresas como a For Sales aí de recrutamento e seleção para produtos e serviços?" Eu aposto que seu estômago já revira, você já começa a pensar nos seus concorrentes, o que estão fazendo, o que estão lançando. Então, nesse momento, quando eu te disse ou algo que mexe com um problema que você enfrenta, ou se o cenário for muito competitivo, está comendo seu preço, por exemplo, eu já toquei numa dor automaticamente, então eu estou sendo relevante. Personalização só atrai abertura. A relevância atrai resposta. A relevância faz seu prospect se mover. A personalização só chama atenção. Sabe aquele e-mail assim que aquelas tentativas de spam que o cara põe um dois pontos como se você tivesse respondido o e-mail dele já para ele te fazer ler? Isso é um truquezinho que eu odeio, por sinal. É uma ilusão. É só para fazer você abrir. Aí você abre e vê que você não respondeu ao e-mail daquela pessoa. Já começa a prospecção com um senso negativo. Isso é só tentando ser personalizado, só atrai o clique. A resposta é ser relevante. Então, você é relevante quando você pensa o suficiente no problema daquele prospect e você gasta pouquinho tempo em personalização. Então, você personaliza um pouco e é altamente relevante. E é isso que os e-mails de média personalização fazem. Eu pensei tanto no template que funciona melhor, que agora é só adicionar um pouco de personalização e eu vou ter mais respostas. Mas então, você sabe, Diegão, que isso aí tem um paralelo perfeito com as estatísticas sobre
a melhor metodologia de entrevista para você mensurar potencial. Ah, que legal. Porque a melhor metodologia existente, cientificamente falando, né, quer dizer, baseado em análises de campo, estatísticas, é a entrevista semi-estruturada, não é nem a 100% estruturada, que é que você faz as mesmas perguntas para todo mundo, e nem a não estruturada, que é assim, você adapta a pergunta caso a caso. E a semi-estruturada. Por quê? Porque você tem um núcleo duro que faz você manter o fio condutor, que você chama de relevância, e você adapta exatamente os pontos relevantes, né? Quer dizer, o Maurício tem um dado aqui no currículo estranho, então eu vou anotar aqui, no final eu vou perguntar isso aqui. Não ficou claro o quanto de resultado que o Maurício entregou, então anoto aqui e pergunto no final. E aí você segue um núcleo operacional duro com um núcleo mole ali só para dar o complemento. Então, só para fazer um paralelo. Legal. E é instintivo, certo? Maurício te deu um dado, ele disse que é super proativo. Me conta um pouco mais, Maurício. E as pessoas têm impressão que a entrevista não estruturada é a melhor. As pessoas têm a impressão que quanto mais você customiza a entrevista, melhor. E não. Olha só. Você perde a qualidade avaliativa se você pergunta uma coisa diferente para cada pessoa. Você tem que perguntar 80% das vezes a mesma coisa para todo mundo. Né? Você tem um parâmetro, né? E aí adaptando, né, cada pergunta ou explorando uma coisa que não ficou clara, uma troca de trabalho, uma situação um projeto que o Maurício se orgulha, aí você aprofunda no projeto para entender qual é o storytelling, se aquele projeto é mesmo do Maurício, se teve o resultado dele. Eu acho legal esse ponto, porque o e-mail sem personalização, muitas vezes, o e-mail, desculpa, com altíssima personalização, muitas vezes você foca no lugar errado, que é, eu estou tentando gerar identificação com você, mas nem falei do que tira o seu sono, nem falei do porquê eu estou enviando aquele e-mail e por que agora. Talvez a gente possa falar que o erro é a pessoalização do e-mail, né? Eu tento atingir a persona que está do outro lado, não o problema dela, né? Gerar uma empatia, uma coisa meio latina, talvez, uma prospecção mais latina, né? A gente tenta criar relacionamento para depois falar do problema. Talvez esteja aí o erro, né? Pode ser uma característica do jornalismo aqui de eu preciso de uma certa quebra-gelo. Tem um quebra-gelo para falar de negócios, e muitas vezes a gente tem um dia a dia super atolado aqui, vale um pouco beber um pouco da fonte mais pragmática, europeia, americana, e dizer, olha, por que eu estou te enviando esse e-mail agora? Porque provavelmente você está se movendo nesse lado, o teu concorrente naquele, tem uma oportunidade aqui melhor para a gente fazer uma parceria, estruturar processo X, tua operação está perdendo dinheiro com Y. Normalmente as empresas se movem para ganhar mais dinheiro, economizar dinheiro ou reduzir risco, certo? Diego, então, mas em resumo a gente está dizendo para o pessoal tirar desse e-mail de abordagem a tentativa de conexão pessoal. Não, eu acho que o que ele está querendo dizer é 20% de personalização, 80% de... É isso. Isso. É tirar o excesso. Tá bom. Tirar o excesso. Entendi. Porque a média personalização, que teve ali 20% de resposta, comparado com 11 e 7, ela tem alguns templates, ela é templatizada, ela tem personalização leve, e cada e-mail desse pode virar 5 minutos, no máximo. Então, existe sim um elemento de personalização. Eu não vou mandar um e-mail, olá, sem olá primeiro nome, né? Tipo assim, 20% de aumento de receita. Parece um spam. 30% acima da taxa Selic. IPCA+, se eu estou vendendo investimento aqui, né? 100% sobre IPCA+. Parece um spam, né? E aí, para fazer esse mix de personalização com, como você chamou, foi relevância, né? Para fazer esse mix em 5 minutos. Aí usa IA, usa o chat GPT. Eu acho que seria aquilo ali, né, Diego, de personalizar o nome dos clientes. Puxa, no teu segmento eu atendo a Nestlé, a Kraft e a Unilever. Tipo, esses pedaços do texto que tem empoderamento, relevância, convencimento específico, algo do tipo. Se você está prospectando uma empresa semelhante a Unilever, etc., vai surtir efeito, tá?
Uma vez a gente foi em São Paulo, uma reunião presencial um banco e um escritório de investimentos. Eu e o Rui, o diretor comercial da MeTime. A gente não tinha fechado com ninguém, mas a gente falou que ambos estavam na mesa. Então, a situação ajudou, porque eles eram semelhantes. Só que se eu estou prospectando uma startup, eu digo que eu já trouxe a Kellogg's, a Unilever, eu assusto. Então, o case ele mais atrapalha aqui do que ajuda. Tem uma regrinha legal para usar cases, ela tem que gerar identificação. Se gerar medo ou aversão, ou eu não pareço com essa logo, ele mais atrapalha que ajuda. É uma estatística da Gong também, eu não lembro o quanto, mas piora um pouco. Aqui o Maurício questionou sobre a IA, né? Eu acredito que se você, por exemplo, o que eu fiz no lançamento da MeTime IA? Eu descrevi a funcionalidade dela e eu disse o seguinte, ChatGPT, essa funcionalidade transforma 10 minutos de ligação em 30 segundos de leitura. Meu gestor comercial não tem tempo de ouvir todas as ligações. E aí ele bola um e-mail com essa proposta de valor, 10 minutos de ligação em 30 segundos de leitura, ou uma dor específica que o gestor, abrir os olhos do gestor comercial para o que acontece na prospecção, uma frase que a gente usou muito, cegueira e falta de controle. Então, essas frases que eu já ouvi de cliente descrevendo a funcionalidade teste, eu usei no e-mail de prospecção e no e-mail de lançamento, no marketing também. Então, vai muito de você usar pesquisa e conversas com clientes de como vocês dois descreveriam o MeTime Flow, já que vocês são clientes. Aí eu pego o depoimento aqui do Rodrigo e do Maurício e uso. Olha, agora eu tenho controle da minha operação, sei o que os meus SDRs dizem se eles estão seguindo o processo combinado. Tudo frase de cliente, tá? E aí eu estou levando ela para prospecção, estou resolvendo dores, estou sendo relevante. Tá? Então, cada gestor comercial que acorda e não sabe o que o SDR está falando e está vendo esse episódio aqui, você já está se perguntando se deveria entrar ou não no site da MeTime, percebe? Porque eu estou falando dor. Falta de controle é uma das dores mais citadas aqui. Então, acho que entrevistar cliente para melhorar seu e-mail de prospecção é uma forma, e sim, roda num chat GPT para ver o que ele faz e quais as formas que ele descreve, quais os sinônimos que ele usa para falta de controle. Isso é legal também, já perguntei, quais os sinônimos? Como é que você diria em algumas outras formas que um gestor comercial não tem controle da operação? Aí ele vai falar, faltam métricas para visibilidade. Aí ele vai te sugerir sinônimos. É maravilhoso, cara. A gente tem que usar nas nossas comunicações, porque a ferramenta é muito poderosa. Então, só para ver se eu entendi direito, em linha com a pergunta do Maurício aqui, Diego, então seria o template semi-estruturado, que tem uma parte núcleo Perfeito. duro e uma parte núcleo mole, né? Exato. O núcleo duro, que você chamou, são as dores. As dores, elas vão variar, mas meus clientes têm basicamente 3 dores. Eu vou narrar e eu vou acertar. Estatisticamente, eu vou acertar em alguma delas. O núcleo mole é a minha personalização. É o meu quebra-gelo. É um post que você mencionou no LinkedIn. Enfim, um cargo que tem uma possível posição, uma possível dor relativa, ou uma realidade desse seu mercado de recrutamento e seleção, Rodrigo. Aí é um quebra-gelo, mas uma sequência estruturada no meio de dor e por que eu estou entrando em contato agora, qual é o meu próximo passo, o que eu gostaria. Esse assunto é relevante para vocês? Você estaria disposto a pular numa call por 30 minutos para a gente discutir possibilidades dentro desse assunto? Enfim. Então é um núcleo flexível e um núcleo estruturado, batido e forjado nas maiores dores do seu cliente. Então faz muito sentido, né? Porque daí você não desestrutura esse raciocínio base e também não despadroniza a amostra. Porque aí você não consegue ver o que está funcionando, o que não está, etc. Exato. Agora fala um pouquinho para nós, Diego, da tendência do WhatsApp ganhando força. Dá um contexto aí, né, do último ano e do que é esperado para esse ano, de que forma que isso está afetando, né, a forma de fazer outbound e como atuar bem nessa tendência, né? Legal. A gente viu entre os clientes da MeTime um aumento de quase 30% de social points, ou seja, atividades em redes sociais nas cadências. Então, tu imagina assim, um cliente que fazia número X de atividades está fazendo 30% a mais de WhatsApp na conta só porque essa ferramenta
conecta muito e ela tem um alto índice de resposta. E por que o WhatsApp é tão poderoso? Você está numa ferramenta que o brasileiro, e o Mark Zuckerberg foi muito feliz na compra quando ela foi anunciada. O brasileiro gasta em média, se eu não me engano, mais de 4 horas, tá, no WhatsApp, o brasileiro médio, no conjunto Facebook e WhatsApp. Se estamos lá e respondemos a mensagem, é um canal que pode e deve, com asteriscos, eu vou comentar por quê, ser usado na prospecção. Tu precisa de cuidado na quantidade de uso, para não ser marcado como spam e perder o número. Então, você precisa de técnica. É legal não abrir o primeiro contato com o WhatsApp, sim ser o terceiro, um quarto contato, por exemplo, um e-mail antes, uma tentativa de ligação, e aí uma mensagem do tipo: olha, eu sou o Cordovez, eu tenho tentado contato com vocês para a gente conversar sobre tal assunto. Esse é meu WhatsApp. Eu provavelmente apareci no teu LinkedIn e no teu e-mail, posso ser um rosto familiar, esse é meu WhatsApp, se você preferir continuar o contato por aqui. Um abraço. Chances são, isso acontece muito no Brasil, eu estava tendo uma semana atarefada, te responde 9 da noite, marcando uma reunião para outro dia, para 2 dias depois. Então, esse é um fenômeno que a gente vê acontecer e é cada vez mais presente o WhatsApp na vida das pessoas e na vida dos seus prospects, tá? Então, a única dica que eu deixaria é usar com cuidado, mas a gente tem, sim, um aumento significativo no volume de atividades. Clientes que faziam 30% das atividades, ou seja, 3 toques em WhatsApp, estão fazendo 5 dos 10, 12 atividades de prospecção entre e-mail, ligação e a pesquisa, que é pesquisar a empresa no início, sempre a primeira atividade, a pesquisa. Então, o WhatsApp está ficando cada vez mais representativo na prospecção do brasileiro, porque o prospect está respondendo. Simples assim. Então, se na tendência 2 a gente falou de canais estão ficando cada vez mais competitivos, o WhatsApp também. Só que o ruído lá é muito menor do que o ruído por e-mail. E se você pegar quais foram as últimas prospecções, nosso diretor comercial estimula isso nas palestras que ele dá. Quais foram as últimas prospecções em que o vendedor apareceu no seu LinkedIn, no seu e-mail, linkou um com o outro e fez um trabalho assim, putz, esse cara está em todos os lugares? São raros. E por isso que a prospecção multicanal converte tanto, converte 50% mais do que uma prospecção por um canal só. Porque você está em vários lugares, a chance de chamar a atenção é muito grande. O WhatsApp é um desses canais, mas tem muita força, muito mais que o e-mail, porque está menos poluído, beleza? Então a gente está vendo esse aumento do número de atividades e o WhatsApp sendo cada vez mais relevante na prospecção. B2B, porque B2C o WhatsApp já manda há muitos anos. B2C, né? Quando eu vendo para o consumidor final, B2B, quando eu vendo para uma empresa. No B2C, no consumidor final, é quase que mandatório você usar a ligação e o WhatsApp para converter uma venda, especialmente clientes que vendem cursos. A gente tem alguns na Meantime, o pessoal usa muito o WhatsApp como forma de mandar mais informações, condições de pagamento, ementa do curso, e fecha muito o cliente via WhatsApp. Então, essa ferramenta é poderosa, ela está sendo cada vez mais usada. Eu recomendo que vocês que estão ouvindo analisem se seus prospects se eles gostariam de ter conversas via WhatsApp. Isso é legal também, né? Porque às vezes a gente já chegou a atender um cliente de banco que prospecta, um setor do banco que prospecta magistrados, juízes, delegados. Então, esse é um público muito low profile, que não passa o telefone para qualquer pessoa, que tem ameaça de morte. Então, assim, não é um público fácil de lidar pelo WhatsApp, sabe? Que vai então, ter ameaçado existem LGPD. particularidades. Vai ter denunciar na LGPD. Exatamente. Como é que você conseguiu o meu número? Então, é um público sensível, sabe? Ô, Diegão, eu não sei se o Maurício vier. Eu estava esperando ver se ele ia fazer essa pergunta. A gente geralmente está na mesma página aqui de ideia. Mas eu queria... Então, eu vou atravessar ele aqui. Provavelmente essa pergunta estava na tua cabeça. Qual que é a taxa de retorno médio das abordagens do WhatsApp em relação às abordagens de e-mail e de LinkedIn? Você tem algum dado fazendo um paralelo? Como se Legal. fosse acionado singularmente, quer dizer, só um. Você tem um...
Rodrigo, eu não tenho esse dado de cabeça. Eu escrevi. A gente pode deixar, de repente, o link na descrição aqui para o pessoal. Mas de cabeça, quantos % mais retorno tem no WhatsApp? Você lembra, assim, uma estimativa, assim? Não lembro de cabeça, tá? Mas por que eu estou sugerindo esse link? Eu postei no final do ano passado, eu fiz uma série de 11 semanas de dicas sobre sales engagement, outbound e tudo mais. Um dos posts, eu boto o print que eu mencionei, que só 15% das oportunidades são geradas via e-mail, tá? Então, nesse post tem social point, WhatsApp, LinkedIn, e tem ligações telefônicas. Ali a gente já consegue comparar, é que eu não sei de cabeça o dado, mas a gente pode revisar e ir atrás dele, tá? Tá, então vamos combinar o seguinte, pessoal, eu vou pedir para o time de conteúdo da For Sales colocar na descrição do evento o link para esse material do Diego que faz o comparativo de retorno de ROI de canais, né? Porque você falou do WhatsApp ganhando força, eu suponho, até com base na minha experiência como alvo de abordagens, né? Minha taxa de retorno de WhatsApp ela é 3, 5 vezes maior do que a taxa de retorno de e-mail de cadência. Porque eu acho meio deselegante você não responder a pessoa no WhatsApp, né? Então eu falo, nem que é um não, nem que seja um não me interessa, fala com o fulano, ou não me interessa, tchau. Mas eu sempre... Difícil eu não responder. Já por e-mail, quando eu vejo que é cadência, eu já coloco um spam ali na hora. Bloqueio, contato e coloco no spam, né? Acontece muito, acontece muito. Eu confesso que eu não me recordo como foi no começo, porque a gente passou por tanta transformação desde que eu comecei a ter e-mail até hoje, né? Mas talvez a gente esteja num momento pré-inundação do canal, né? Porque o e-mail no começo também deveria ser assim, né? A gente recebia poucos e-mails, então a gente se sentia mal de não responder. A mesma coisa através da abordagem no LinkedIn. Só que isso foi tomando um volume que a gente ganhou licença poética para não responder. Cara, a pessoa do outro lado sabe que eu tô recebendo um monte de abordagem e não vou responder, né? Eu não tô falando isso por mim, tô falando pelo senso geral, né? E o WhatsApp, quando você recebe uma abordagem pessoal, é quase que deselegante você não responder a pessoa, né? A pessoa entrou no teu bolso aqui, ó, entrou praticamente na tua casa, né? E aí tu não vai responder. Então, por enquanto, a gente ainda tem essa questão de, pô, vou ter que responder porque o cara se deu o trabalho de me acionar aqui, etc. É igual bater na porta da casa, mas talvez a gente vai abrir a porta e falar, não me interessa, tchau. Talvez no futuro a gente vai inundar esse canal e vai ter que aí sim ir para a última tendência que você trouxe, né? Que é mudanças constantes nos processos de prospecção e outbound, né? À medida que um canal esgota, a gente tem que fazer coisa nova, né? Exatamente. É como o pedalar de uma bicicleta aqui. A gente não consegue pedalar uma bicicleta, consegue por pouquíssimo tempo, com uma perna só, ou muito em um canal. A abordagem simplesmente ela não vai ser efetiva, né? Se eu fizer um canal só, comparado a 3 ou mais tipos, 50% menos conversão. Não importa o canal, pode ser até ligação, tá? Pode ser até um formato telemarketing de viver aqui, uma cadência com uma atividade só, 50% de conversão a menos. Então, em um cenário onde a gente tem muita tecnologia, canal cada vez mais competitivo e esgotado, é importantíssimo continuar mudando, continuar testando e-mails novos, continuar testando assuntos de e-mails novos, dores, discurso comercial novo, condição comercial nova. E aqui vai um discurso mais de empatia à liderança comercial, que tem que se virar no meio de todas essas mudanças. Mas quando você tem muita competitividade, tecnologia nova surgindo e explodindo, como aconteceu com a IA, e um empurrão para ser cada vez mais relevante e não só personalizado, porque a gente historicamente tratou personalização como é um sinônimo de relevância. E não é. Se tu for excessivamente personalizado, a tua relevância vai por água abaixo, não vai conseguir respostas. Então, a primeira coisa que eu diria para a liderança, que é acalmar o time, a gente sabe que a gente vai conseguir acompanhar essas tecnologias novas, se informe, siga perfis no Twitter, influenciadores, pessoas que vão consumir o conteúdo antes de você e vão curar o que elas gostam. Essa é uma forma rápida de se informar sobre um assunto. Então, se você seguir influenciadores que falam sobre inteligência artificial, eles mesmos
ou elas vão filtrar o conteúdo para você, se precisa seguir muito menos gente. Ao invés de estar ligado em tudo, você segue 3 pessoas muito boas nesse assunto. Monitora o Twitter delas, você vai conseguir bons conteúdos a respeito. Você vai pesquisar no YouTube, pesquisar em podcasts, encontrar conteúdo, mas mudar sempre. Aquela provocação que eu fiz, o Aaron Ross ensinou a gente a prospectar 20 anos atrás, quando ele vendia Salesforce, lá quando praticamente ninguém comprava SaaS em nuvem, só se comprava software on-premise ou instalado, né, vinha um CD junto. E de lá para cá muita coisa mudou, muitas das tendências ou práticas que o Receita Previsível ou qualquer outra metodologia, Bunch, qualquer outra sigla dessa de vendas tentou implementar, já foi cansada, já usamos muito spin selling na vida, ninguém aguenta mais falar sobre problema toda hora, a ligação fica num teor muito negativo de só problema, se você fala muito sobre problema. Então, cada tecnologia, cada metodologia vem e funciona por um tempo, a gente tem que se adaptar. É só isso que nos resta. Darwin explicou essa força que a natureza impõe sobre os indivíduos mais adaptados, né? Por isso que as girafas com o pescoço mais longo sobreviviam. É adaptação. Então, a minha empatia aqui e dizer às lideranças, quem está ouvindo, que eu também sou uma liderança, preciso me adaptar o tempo todo, meu time está toda hora assinando uma ferramenta nova, um processo novo, empurrando a máquina cada vez mais rápido. E eu só posso sugerir que vocês façam o mesmo, porque eu li um livro sobre liderança, até recomendar. Liderar é simples, mas não é fácil. E é o almirante William McRaven, o cara chegou no posto mais alto dos CEOs, e uma das frases é: o último dia fácil foi ontem, o único dia fácil foi ontem. Então, a gente precisa se adaptar o tempo todo. Legal, boa. Excelente dica. Rodrigo, você quer complementar alguma coisa com relação às tendências? Eu acho que faltou só a última, né? Ele acho que comentou agora, né, Diego? A mudança nos processos. Legal. A soma de tudo gera a tendência, assim, que é a mudança constante nos processos. Perfeito. Diego, eu queria fazer uma reflexão junto contigo aqui, tá? Inclusive, eu e o Rodrigo viemos juntos de carro para o estúdio e a gente veio conversando um pouco e acabamos permeando no assunto do outbound, né? E a gente falava como, assim, o outbound ele exige muito mais resiliência, né, de quem trabalha no outbound. Dificilmente você converte na primeira reunião, né? Porque aquela pessoa que está sendo abordada, ela não levantou a mão para você. Você está querendo fazer ela levantar a mão. Então, muitas vezes ela não vai converter na primeira reunião e você vai ter que nutrir esse cliente, nutrir esse lead até a próxima vez que ele tiver a dor e aí, quem sabe, ele te compra, né? Então, tem um trabalho extremamente importante de não desistir e nutrir esse lead até ele virar uma conversão. Nesse sentido, eu queria, primeiro, ponto 1, pedir se você concorda com isso, se realmente isso se replica em outros segmentos e na maioria deles. E a segunda coisa que eu queria conversar com você e expor aqui e ver a sua opinião sobre isso é que está ligado à questão que você falou do aumento da relevância, né? Se eu conseguir abrir caminho, fazer uma reunião com aquele cliente, ele conheceu a minha empresa, mas nesse momento ele está sem budget, ele não vai me contratar e eu vou continuar nutrindo ele, eu preciso ter uma estratégia de conteúdo ou de alguma coisa de entrega de valor para ele que esteja acoplado ao outbound para ele converter lá na frente, né? Então, acho que abrir os olhos, talvez, aí você me complementa melhor, de quem está nos ouvindo aqui, que um outbound, para ele funcionar também, ele tem que trazer algumas coisas junto com ele. Uma delas eu entendo que seja o conteúdo para tu poder entregar um valor antes de vender, né? Até que tu venda, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Sim, eu concordo. Está cada vez mais imperativo a gente evoluir. Outbound é difícil. A gente tem 20%, 25% de leads contatados. Na MeTime, nós só trabalhamos hoje, atualmente, com leads que levantam a mão. Célula de vendas diretas, tá? E imagina o cara, pede para falar com a MeTime, mas não atende. Não parece contraintuitivo? Até o inbound, a levantada de mão, você tem lead sem contato. Imagina no outbound. Então, minha simpatia por quem faz outbound é difícil mesmo, dói e leva anos para aprender. Meses, se você estiver bem assessorado, testar bastante, usar a tecnologia e conseguir fazer bem feito, dá para fazer. E especialmente se estiver em boas mãos.
lideranças fortes, mas é difícil fazer, tá? Sou fã de relacionamento, a gente estimula que os vendedores criem relacionamento aqui. Nós somos uma máquina de produzir conteúdo junto, né? Então tem muito conteúdo próprio, mas eu encorajo o vendedor, o SDR, quem está prospectando, a fazer... Meu filho entrou aqui na gravação. A fazer também o posicionamento de referência, mesmo que seja com conteúdos gringos, Ô de Diego, outras se o teu empresas, filho enfim. entender tanto de outbound assim, pode incluir ele aqui no episódio, viu? Quando ele aprender a falar lead ou prospect, eu vou trazer. Eu tenho uma série nova começando semana que vem, chamada Pergunte ao Cordovês. E eu vou fazer vídeos aqui de casa respondendo dúvidas para a audiência. Spoiler em primeira mão para vocês. E ele vai participar. Vai ser cordovês e cordovezinho. Isso. Ele vai entrar. Aqui em casa, completou um ano, está gerando conteúdo para o MeTime. Então é o seguinte, você precisa fazer outbound bem, claro, e criar relacionamento. Uma das formas, como o Maurício comentou, traga conteúdo, agregue valor, mesmo que seja um conteúdo gringo ou de alguém que você conheceu, porque existe um fenômeno chamado transferência de autoridade. Quando eu gero ou trago conteúdo bom para vocês, parte da reputação fica comigo, porque virei uma pessoa inteligente que trouxe um conteúdo inteligente para vocês, percebe? Então, mesmo que o conteúdo não seja meu, o Cordovês traz conteúdo legal, até quando não é dele. Então, vira uma posição de referência. Por que eu entrevisto boas referências, e vocês também, por anos? Porque parte da autoridade delas vai para vocês. Porque parte do conteúdo que vocês geram e da autoridade das pessoas que vocês trazem fica para vocês como um hub, um centro de ótimo conteúdo. Então, sim, gere conteúdo, porque a autoridade que você entrevista ou pergunta, ou enfim, escreve um texto em conjunto de coautoria, vai para você. E se você não é dono ou dona daquele conteúdo, parte da autoridade ainda vai porque você curou aquele conteúdo e achou algo relevante para o seu prospect. Sempre adoramos e estimulamos a geração de autoridade aqui dos nossos vendedores. Felizmente, eles têm mais de 1000 artigos no blog para enviar para prospects e Cast for Closer junto. Mas mesmo que não tenha, gere conteúdo e gere valor, sim, por relacionamento, porque o prospect volta, ele vai para o concorrente por preço, tem problema e volta. A gente já viu esse filme 1000 vezes. Então, crie relacionamentos de longo prazo, porque tem cada vez mais reclame aqui na internet, e se você não fizer um serviço bem feito, seus prospects vão saber. E então, crie relacionamentos, sim, de longo prazo, vale a pena. E é claro que eu falei aqui de uma única forma, né, Diego? Claro. Empresas de software, daqui a pouco tem um trial que pode ser oferecido, mas o que eu quero dizer é, você precisa entregar algum valor para aquele prospect durante o processo, não simplesmente abordá-lo e pedir compra. Não, algum valor você vai ter que entregar para fazer ele converter, né? Então as empresas precisam pensar nisso, né? Eu acho que nessa mesma linha que o Maurício trouxe, que eu achei bem relevante, que é essa inteligência agregada ao processo do outbound, né, da inteligência da interlocução, não da via de uma mão, mas a via de duas mãos, né, trocar com a pessoa que você está prospectando. Eu acho também uma coisa que a gente observa aqui na The For Sales Company, né, Maurício, que acho que tem uma área grande de vendas e marketing aqui, né, tanto de outbound quanto de inbound, enfim. Quase todos os motores comerciais a gente tem desenvolvidos aqui já há alguns anos, inclusive. E uma coisa que a gente observa é que nos últimos 3 anos a gente deu um salto muito grande de branding no Brasil, né? Muito Legal. grande. Uhum. E a gente percebe que o branding também é um catalisador muito grande do processo de outbound, né? Ele catalisa o outbound, né? Da mesma forma que o conteúdo, ele permite você ter interações mais efetivas, mais engajadas, mais empoderadas, mais convincentes. O branding, ele tem um papel de... aumentar a conversão de resposta, talvez, exatamente, né? Gerar curiosidade. Poxa, ouvi falar dessa empresa N vezes, o cara está me abordando, deixa eu entender melhor, né? Então, acho que são também, não seria uma tendência, talvez, né? Mas talvez seria um tema permanente na agenda do outbound, essa dobradinha com o branding e com o conteúdo, né? Com certeza. Uma vez eu fiz um experimento aqui. Eu estava no LinkedIn zapeando, e eu vi head de vendas WeWork, Latam WeWork. Nossa, ninguém chega nessa posição sendo,
né? Um sem noção. Vou convidar para ser entrevistado no podcast. E ele assim, como assim você está se apresentando? Sou ouvinte assíduo e tal. E aí eu percebi, cara, onde a gente chegou, sabe, com o podcast, a distribuição que ele chegou em pessoas que eu não tenho ideia, assim. E olha a força de uma marca, né? Se sentássemos nós e o concorrente no WeWork, eu ocupo um lugar especial naquele coração ali, porque eu já gerei 8 anos de podcast, a minha voz parece um amigo da pessoa, né? Então, a gente vê aqui o poder que um conteúdo ou uma marca forte tem numa abertura de conta, num relacionamento, num sentar na mesa. O Jason Lankin, um expert americano, ele diz que o branding te faz sentar à mesa. E é uma frase muito forte, quando você tem um lugar garantido à mesa pela força da sua marca, sabe? Aquela frase que ninguém é demitido por contratar empresa X, a consultoria Y, etc. Porque a marca é muito forte. Então, eu acho que o branding ele te faz sentar à mesa e ocupar um lugar de respeito nela, sabe? O sentar-se à mesa virtualmente aqui, né, num processo comercial. Bem legal. Eu ia falar, Rodrigo, que isso casa com o que a Bel, a CMO da P&G, comentou com a gente num episódio anterior, né? Ela falou onde a importância de tu investir em conhecimento de marca para isso aumentar a share lá na gôndola do PDV. Porque o consumidor não vai chegar na gôndola do supermercado e comprar um produto que ele não conhece a marca antes. Dificilmente ele vai fazer isso. Então, primeiro ele conhece a marca, depois ele converte. É exatamente o que a gente está falando aqui, né? Primeiro a marca chega na pessoa para depois o SDR bater e ele dizer, pô, eu conheço, já vi essa marca, quero conversar com ele, né? Então, veja como tem sinergia, né? Entre o que a gente está falando aqui e o que a gente conversou com a Bel no episódio da P&G. Muito bom, pessoal. Bom, estão desvendadas as tendências de Outbound 2024, né? Para mim, acho que você fez um resumo muito bem escolhido de pilares de alteração do modus operandi mesmo do outbound, que é o conceito, né, das tendências, né? Quer dizer, o que está mexendo o caldo, né, no ano. Então, Diegão, eu queria te agradecer muitíssimo por estar aqui com a gente, por ter dedicado o teu tempo, né, a contribuir com a comunidade que acompanha o programa, tá? Então, muito obrigado mesmo aqui, do Maurício, do time da The For Sales Company e da nossa audiência, e esperamos te ver de volta aqui, viu? Então, fica já o convite no ar, viu, para você voltar. Muito obrigado mesmo, Rodrigo, Maurício, é um prazer estar aqui. Obrigado, Paula, também por ter entrado em contato com a MeTime e todo o time da For Sales pela parceria de anos, pela confiança que vocês têm na empresa, no software, no nosso time como um todo. É uma honra estar há tanto tempo, né, na operação e vendo vocês crescerem como empresa e como organização. Prazer enorme, uma honra vir aqui e devolver um pouquinho do que vocês têm nos dado de aprendizado e de feedback no software. Uma honra mesmo. Eu queria deixar um convite aqui para todos que estão assistindo esse evento online aqui. A gente vai fazer o Engage, a segunda edição, o evento presencial da MeTime, dessa vez em parceria com a Plumes, que é um CRM, maior CRM da América Latina, também do Grupo Sankhya. Então, a MeTime foi adquirida em 2023 pelo Grupo Sankhya. Entregaremos um evento maravilhoso de 11 e 12 de julho no Promagno, em São Paulo, o Engage. Todos convidados aí, eventoengage.com. A gente vai reunir muitas feras, conteúdos muito diferentes da primeira edição, que foi no Teatro Santander, onde a gente só viu palestras. Vai ter um monte de conteúdo interativo, networking fantástico, 2 dias de evento, feira, tudo pensado para a sua operação comercial dar um salto. E o que a gente está querendo fazer é que o evento seja uma referência em sales engagement e vendas B2B. Fica o meu convite para ver e conhecer você, se eu não te conheço ainda presencialmente, em São Paulo, dia 11 e 12, no Promagno, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Queria fazer essa divulgação que é um passo muito importante para a gente fazer evento presencial. A gente fez o primeiro em 23 e vai fazer uma edição linda em 24. Espero vocês lá também. Com certeza, olha aí, pessoal, convite feito, nós estaremos lá, né, Maurício? Com certeza. E caso vá também, nos vemos por lá
e tomamos um cafezinho junto, nós 3 e as pessoas que encontrarem a gente, né, Diegão? Muito bem, por hoje é isso, gente. Não deixa de conferir alguns conteúdos que alguns outros episódios que eu acho que complementam um pouco desse raciocínio sobre outbound, dentre os quais o do Thiago, né, da receita previsível, bem interessante, do Peçanha, né, fazendo uma análise, do Peçanha da Rock Content, fazendo uma análise dos motores inbound e outbound, quando e como usar cada um. Então tem muitos outros episódios que complementam muito bem o raciocínio que a gente desenvolveu aqui, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Por hoje é isso, um abraço a todas e todos e até o próximo Raise the Bar. Até lá!